Graça e paz. Dentro do tema adoração e devoção, nós vamos falar sobre a escolha de um povo. Por que Deus escolheu um povo? Quando a gente fala dessa maneira que Deus escolheu um povo, parece até um tipo de favoritismo ou acepção de pessoas. Mas por que Deus escolher um povo? Por que não dar acesso a todas as pessoas e a todas as nações a Ele? Bom, o fato é de que Deus sempre quis alcançar todas as pessoas. A intenção de Deus sempre foi que todas as nações tivessem acesso a Ele. Foi se tornar acessível a todo mundo. E a escolha de um povo foi justamente o meio que Deus usou para que isso acontecesse. Depois da queda da humanidade, lá no pecado de Adão e Eva, entrou a corrupção no mundo. A humanidade se corrompeu, entrou o pecado. Em Gênesis 12, nós vamos ver ali Deus chamando Abraão. Então Deus chama Abraão e ele faz promessas. Abraão morava em Ur dos Caldeus e Deus chama ele e diz para ele: sai da sua terra, sai do meio dos seus parentes e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E a palavra diz que Abraão ele obedece aquele chamado e ele sai. Sem saber para onde ia, Deus revelaria para ele no meio do caminho, mas ainda assim ele confia em Deus e ele sai e ele vai viver de acordo com a vontade daquele que o chamou. E Deus faz com Abraão uma aliança, um pacto, da qual havia promessas, mas para que ele vivesse aquelas promessas, ele precisaria obedecer, ele precisaria viver de acordo com os termos daquela aliança. Ele precisaria obedecer ao Senhor. Em Gênesis, capítulo 12, versículo 2, Deus vai fazer uma promessa para ele, que dele sairia um grande povo, uma grande nação. E essa promessa se cumpriu na vida de Abraão, de uma forma milagrosa, porque a mulher de Abraão, Sara, era estéril, ela não podia ter filhos. E além disso, eles esperaram anos para que essa promessa se cumprisse e os dois ainda eram idosos. Então, de uma forma milagrosa, Deus cumpre essa promessa na vida deles. Mas Deus não faz apenas essa promessa, mas faz uma outra promessa também que está no versículo 3 do capítulo 12, onde ele disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, seriam abençoadas todas as famílias da terra através da vida de Abraão. Mas como Deus poderia cumprir? Como que através de uma pessoa todas as famílias da face da terra poderiam ser abençoadas em todas as gerações? Mas ainda assim, Deus cumpriu essa promessa através de um homem que era descendente de Abraão, e o nome dele era Jesus Cristo. A promessa que Deus fez a Abraão, ela se estendeu também aos seus descendentes. Então nós vamos ver na Bíblia várias vezes Deus se apresentando como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Jacó, que futuramente teria o seu nome mudado para Israel, do qual ali dos seus filhos surgiram as 12 tribos de Israel. E Deus também fez uma aliança com esse povo, com o povo de Israel, onde também tinham promessas, mas que para essas promessas se cumprissem na vida deles, era apenas mediante a fé e a obediência. Assim como Abraão, eles precisariam crer em Deus, crer nas promessas de Deus, obedecer a Deus e andar segundo os mandamentos e os preceitos de Deus. Só que muitas vezes na história de Israel nós vamos ver eles fazer justamente o contrário. Nós vamos ver eles fazerem o que era mal aos olhos do Senhor, nós vamos ver eles se misturando com outras nações, o que Deus disse que não era para eles fazerem, casarem com as mulheres de outras nações, adorarem outros deuses e muitas vezes até queimarem os seus filhos no fogo em sacrifício a esses deuses. Nós vamos ver que eles se tornaram não apenas iguais, mas até piores do que essas nações. Em consequência disso, eles não apenas deixaram de usufruir das promessas que Deus tinha para a vida deles, como também sofreram um juízo. Eles foram expulsos da sua terra, eles foram levados cativos para outras nações, eles foram humilhados, mas eles não foram esquecidos por Deus.
porque ainda havia promessas sobre a vida deles. Deus ainda tinha uma aliança, embora eles tivessem quebrado repetidamente aquela aliança, Deus sempre buscava trazê-los de volta a uma reconciliação, a um conserto e a uma renovação dessa aliança. E havia uma promessa sobre a vida deles, que ao tempo determinado eles voltariam para sua terra e eles voltariam com a difícil missão de reconstruir tudo, reconstruir do zero, reconstruir as suas vidas, reconstruir a cidade, reconstruir as suas casas, reconstruir os muros, reconstruir o templo. E assim aconteceu, eles voltaram e eles reconstruíram. Mas algo interessante que a gente vê em Ageu capítulo 2 é que quando eles estão reconstruindo o templo, a Bíblia diz que a obra ficou muito tempo parada, eles desanimaram por causa dos levantes, das dificuldades, dos inimigos que se levantaram. Mas então Deus usa o profeta Ageu para que eles retomassem aquela reconstrução. E eles retomam. E ali Deus faz mais uma promessa sobre a vida deles. E Deus vai dizer para eles que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Deus disse para eles: olhem o que vocês estão vendo aqui. Se vocês compararem este templo que vocês estão construindo com o primeiro templo, ele não é nada. Mas sejam fortes, sejam corajosos, se esforcem, porque a glória da segunda casa será maior que a primeira. Mas o interessante é que quando Deus falou isso para eles, Deus não estava se referindo ao templo de Salomão, dizendo que para eles que eles construiriam um templo tão grandioso, tão glorioso, tão rico quanto o primeiro. Mas Deus estava falando para eles a respeito de Jesus. Essa promessa se cumpriu em Jesus. Porque em João capítulo 2, Jesus disse: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. E quando ele disse isso, as pessoas se escandalizaram e disseram: como assim? O templo demorou 46 anos para ser construído, como que você vai levantar em 3 dias? Mas Jesus não estava falando do templo físico, mas estava falando do seu próprio corpo. E mais uma vez, a promessa de Deus se cumpriu neste povo. E Jesus nasceu, o descendente de Abraão, e ele trouxe consigo uma nova aliança, mas ele não deixou de cumprir a antiga, ele não deixou de cumprir a primeira, ele cumpriu todas as profecias, ele cumpriu a aliança, ele cumpriu tudo que precisava ser cumprido. Ele foi tentado, mas ele não pecou. Ele foi o sacrifício perfeito para perdoar os nossos pecados, para nos reconciliar com Deus. Isaías 53, no versículo 5 diz: o castigo nos trouxe a paz, estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. João chamou ele de o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E a palavra de Deus diz que no momento da crucificação, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. No templo havia um véu que separava o lugar santíssimo, o Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. E a Bíblia diz que quando Cristo foi crucificado, este véu se rasgou. O que isso significa? Significa que através de Jesus, todas as pessoas têm acesso à presença de Deus, têm livre acesso. Agora não é somente o sacerdote que entraria ali diante de Deus uma vez por ano, mas a partir de agora todas as pessoas são convidadas a entrar com confiança diante da presença de Deus. Agora nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Agora nós temos a esperança de uma vida eterna, porque Ele veio e Ele disse: eu vou preparar lugar para vocês e eu volto para buscar a minha igreja. E isso só é possível porque Deus escolheu um povo. E hoje, existe povo escolhido hoje? A resposta é sim, existe. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, a Bíblia diz: vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Sim, existe um povo escolhido. Mas quem é esse povo escolhido? Todos aqueles que escolheram viver de acordo com a nova aliança. Antes, para fazer parte da velha aliança, precisava ser descendente de Abraão. Hoje, a descendência espiritual é todo aquele que quer, que deseja fazer parte dessa nova aliança. E os requisitos quais são? São os mesmos: crer e obedecer. Crer na vinda de Jesus, crer que Jesus é o Filho de Deus encarnado, crer no que ele ensinou, crer na sua obra, crer na sua morte redentora, crer em tudo que ele nos ensinou e viver de acordo com o que ele nos ensinou. Mas para quê? Para que ser um povo escolhido? Para anunciar as virtudes e as maravilhas daquele que nos chamou. Deus não nos chamou apenas para nos dar um título de povo escolhido, apenas para que a gente possa bater no peito e dizer: eu sou cristão, eu frequento uma igreja. Mas, além disso, nós temos uma missão, que é anunciar as virtudes daquele que nos chamou, é anunciar para as pessoas as maravilhas que ele fez nas nossas vidas, a transformação que ele fez nas nossas vidas, para que cada vez mais e mais e mais pessoas sejam alcançadas. Porque assim como eu disse no início, o intuito de Deus sempre foi alcançar todas as pessoas, alcançar todas as nações. E isso é possível através de Jesus Cristo. E nós que somos o povo escolhido de Deus, reino de sacerdotes, o que os sacerdotes faziam? Eles eram mediador entre Deus e o povo. Eles intercediam pelo povo. Eles ensinavam a lei de Deus para o povo. E hoje essa é a nossa responsabilidade. Mostrar às pessoas as maravilhas daquele que nos chamou. E para que mais e mais pessoas sejam alcançadas e alcancem a salvação das suas almas. E se você não faz parte ainda deste povo escolhido, eu quero dizer que essa dádiva, essa bênção, essa graça, esse favor imerecido que nós não merecemos pelos nossos méritos ou porque nós somos bonzinhos, não, mas é algo que nós não merecemos, está disponível a todas as pessoas. Basta apenas você confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.